Shalom Avrahá, nossa Parashá, Parashat Veit-Hanan, como estudamos já na aula anterior, ela traz novamente os 10 mandamentos. O primeiro mandamento, como estudamos na aula anterior, ele começa com as palavras Anochi Hashem Elokecha, eu sou Hashem, o seu Deus, Asher Hotzitecha me'eretz Mitzrayim mibet avadim, que te tirou da terra do Egito, da casa dos escravos. Anochi Hashem Elokecha, eu sou Hashem, seu Deus, um Deus para você chamar de seu, o seu Deus personalizado. Não importa a situação que você está, o amor que Hashem tem por cada um de nós é incondicional. Quando Deus falou Anochi Hashem Elokecha, eu sou Hashem, seu Deus, ele está dizendo o seu Deus, desde o maior tzadik do mundo, que é Moshe Rabbeinu, até a última pessoa do nosso povo, o maior criminoso do mundo, que antes dele ser executado por um julgamento pela própria Torá, ele tem que agradecer a Hashem, tem que rezar para Hashem para receber ele no próximo mundo, porque ele já está pagando nesse mundo pelo que ele fez. Mas do maior tzadik até o maior criminoso, Deus fala, eu sou Hashem, seu Deus. E nesse caso, nas traduções das outras religiões, eles traduzem, eu sou o Senhor já está colocando lá em cima, já está, olha, está distante. Então o que acontece aqui no Ri, Hashem Elokecha, seu Deus é personalizado, é o seu Deus, um Deus para você chamar de seu. E o versículo inteiro no Ri Hashem Elokecha, né, eu sou Hashem, seu Deus, e que te tirou do Egito, te tirou das limitações, te tirou da escravidão. Então, você tem que ir com isso, é pacote completo. Não adianta só Hashem, só saber que tem Deus que criou o mundo. Não adianta só saber que Hashem é o seu Deus. Não adianta ele ser o seu Deus se ele não interage com você, se ele não faz nada por você. Ele é o seu Deus que te tirou do Egito, que te tirou da escravidão, que está te tirando de cada fria desde que você nasceu. Na hora que você estava tentando sair da barriga da sua mãe e estava a maior dificuldade, tiveram que fazer para ela uma cesárea, e vai saber o que aconteceu naquela hora. Também Deus estava lá para te ajudar, para que você conseguisse nascer. Depois te ajudou em cada etapa, te tirou dos problemas, te tirou dos limites, te tirou das preocupações. Esse é o pacote completo. Quer dizer, Deus é um Deus para você chamar de seu, é o nosso Deus, quer dizer, não é o seu Deus particular. Então, você tem que pensar assim, que é o seu Deus, que ele te tira de todos os problemas. O pacote vai completo. Não adianta pensar numa parte e não pensar na outra, que já aí não é o mesmo Deus. O Deus tem que ser o pacote completo. Tem que se lembrar que é o seu Deus, quer dizer, o amor que ele tem por você é incondicional, e que sempre ele vai te tirar de todos os problemas. E não importa a situação que você está, não importa se você é o maior tzadik de todos ou é a pior pessoa do mundo, sempre ele vai ser o seu Deus e sempre vai te tirar dos problemas. Se ele vai... É claro que vai ter uma diferença, que certas pessoas vão ter uma ajuda divina maior em relação à limpeza dessas fezes espirituais que a gente vai aderindo por meio das nossas transgressões. Então, alguém vai sofrer mais, alguém vai sofrer menos, mas o que a gente tem que pensar, não na mãe limpando a nossa fraldinha, o que a gente fez na fralda, quero dizer que ainda está grudado na gente, mas a mãe te dando a mamadeirinha. Então, que Deus faz de bom pra gente, isso é o que você tem que pensar, que ele é o seu Deus particular, isso é o que você tem que pensar. E ele é o Deus que criou o mundo, dirige o mundo e está acima de todos os conceitos. Deus é a essência do bem e a natureza de quem é bom é fazer o bem. Então a gente vai para o segundo mandamento.
E o segundo mandamento ele diz: Lo yelecha Elohim acharim al panai, Lo taseh lecha pesel, kol tmuna, asher bashamayim mima'al, ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ. לא תשתחווה להם ולא תעבדם, כי אנוכי השם אלוקיך אל קנה, פוקד עוון אבות על בנים ועל שלישים ועל רביעים לשונאי. ועושה חסד לאלפים, לאוהבי ולשומרי מצוותיי. Então vamos analisar agora esse versículo. O segundo mandamento, ele vem com todos os detalhes dele, toda a explicação que nós não podemos ter outros deuses. Ou seja, na hora que você tem outro Deus, o primeiro mandamento, isso que você tinha um Deus, já sai. Ou seja, você tendo outro Deus, você já cancela a sua conexão com Deus. Ou seja, o amor que Deus tem por você continua sendo independente de qualquer coisa. Se você agora está lá na Índia rezando para a estátua, o amor que Deus tem por nós é incondicional. Aí o Rebbe vai mandar lá um rabino para te tirar de lá, para te ensinar a Torá. Aí já tem Bet Chabad na Índia, no Nepal, já tem faz tempo. Então o amor que Deus tem por cada um de nós é incondicional. Mas a relação entre nós e Deus, isso a gente consegue estragar. A gente não consegue estragar a relação entre Deus e nós. O que a gente consegue estragar é a relação entre nós e Deus. Quer dizer, na hora que você, Deus me livre, faz a coisa errada, como está escrito no primeiro mandamento, Anochi Hashem Elokecha, eu sou Hashem, seu Deus. Isso foi dito para o maior tzadik, para a pessoa que está mais elevada e para a pessoa que está menos elevada, para o maior criminoso. Mas nós, em relação a Deus, a gente pode estar mais próximo ou mais distante. Ou seja, e agora a gente vai entrar nesses detalhes, que é proibido para a gente fazer outros deuses. Ou seja, nós não podemos fazer coisas que vão ser para nós no lugar de Deus. Ou seja, a gente tem que ter fé em Deus. Temos que ter confiança em Deus. Então você sabe que o primeiro... Você sabe que o primeiro homem e a primeira mulher, eles fizeram uma transgressão. Então Deus falou para eles que Beziat apecha tochal lechem, com o suor da sua face você vai comer o pão. Deus falou para o Adão, para o homem. E para a mulher ele falou Be'etzev teldi banim, que com Etzev é uma linguagem assim de nervosismo, uma linguagem de dor, é uma linguagem de tristeza. Ou seja, que ela vai sofrer com isso, que ela tem que dar à luz. Ou seja, na hora que as mulheres tiverem o prazer em dar à luz e os homens não precisarem mais trabalhar, aí quer dizer que essa maldição do primeiro homem e da primeira mulher já foi tirada do mundo. Mas por enquanto, para a gente ganhar alguma coisa, a gente tem que fazer o que está escrito lá. Ou seja, que Deus falou para o primeiro homem, por causa que ele comeu a fruta proibida, Beziat apecha tochal lechem, com o suor da sua face você vai comer o pão. Isso é uma expressão da Torá. Não quer dizer que você vai pegar um pãozinho e passar na testa antes de comer. Não é essa a intenção. As linguagens da Torá, elas são analisadas pelos nossos sábios. E aqui nesse caso, essa linguagem, a intenção dela é que você vai se esforçar, quer dizer, o suor
representa o esforço da pessoa. Quer dizer que o homem vai ter que trabalhar duro para comer o pão. Mas esse pão, ele vai ver, é Deus que está dando para o homem. Antes Deus dava para o homem sem que ele precisasse trabalhar duro. Depois que ele fez essa primeira transgressão, para ele receber esse mesmo pão, ele teve que trabalhar duro. Essa é a única diferença. Agora, vamos entrar em um detalhe mais bem detalhado, que a nossa parnassá, o nosso sustento vem diretamente de Deus. Então você vai ver médico rico, médico pobre, engenheiro rico, engenheiro pobre, você vai ver em todas as profissões, você vai ver pessoas que estão bem, que estão mal. A gente tem que ter a profissão, a gente tem que fazer o trabalho, porque Deus falou para o primeiro homem que com o suor da sua face você vai comer o pão. Mas não quer dizer que esse pão ele vai vir do nosso esforço. A gente tem que se esforçar, mas a nossa parnassá, o nosso sustento vem de Deus. Se você não trabalha, você não vai ter, porque Deus falou que você tem que suar para ter. Mas você suando, Deus vai te dar. Agora, o que acontece quando a pessoa fala, não, eu suando, é o meu suor que vai me dar parnassá. Eu me esforçando, eu trabalhando, é o meu trabalho que vai me dar dinheiro. Uma vez tinha um grande tzadik, o Rabbi Yonatan Eibschitz. Quando ele era pequenininho, ele tem as historinhas assim, de quando ele era pequeno, historinhas muito lindas. Uma das historinhas é que uma pessoa era muito rica. E ele falou, olha, eu tenho dinheiro na Polônia, eu tenho dinheiro na Rússia, eu tenho dinheiro, tenho bens aqui, tenho bens lá, tenho casas aqui, tenho casas lá. Nem que Deus quer, ele não consegue me tirar tudo. Porque se tiver uma crise na Polônia, eu tenho dinheiro na Alemanha. Se tiver uma crise na Alemanha, eu tenho dinheiro em outro lugar. Aí o Rabbi Yonatan falou para ele, realmente você tem razão. Deus não vai conseguir tirar o seu dinheiro de você. Mas para Deus tirar você do seu dinheiro, para ele leva um segundo. Quer dizer, tirar o seu dinheiro de você vai ter que mudar toda a ordem do mundo. Vai ter que ter crise aqui, crise lá. E se não está decretado que não vai ter a crise, é um problema. Mas para tirar você do dinheiro, ele faz isso em um segundo. Então não pensa que é tão simples assim. Então o que acontece é que nós achamos que o nosso dinheiro vem do nosso trabalho. Não, o nosso dinheiro vem de Deus. E por que a gente está trabalhando? E se a gente não trabalhar, a gente não ganha? Porque Deus falou para o primeiro homem que você tem que trabalhar com o suor da sua face e você vai ganhar, você vai comer o pão. Por causa disso a gente trabalha para Deus dar para nós o nosso sustento por meio do nosso trabalho, porque Ele determinou assim. Agora, se a pessoa vai trabalhar no Shabbat, por meio disso que você guarda o Shabbat, está escrito no Zohar, você traz o seu sustento da semana inteira, quer dizer, já está decretado lá em cima, quanto você vai ganhar para a semana inteira, de acordo com o seu Shabbat. Ou seja, no Shabbat você estava alegre, você comeu, você bebeu, no mérito de você ter comido, bebido, não ter trabalhado, no mérito disso você vai ganhar a semana inteira. Agora, se Deus me livre, a pessoa trabalhou no Shabbat, que é proibido trabalhar no Shabbat, que Deus falou para o primeiro homem, com o suor da sua face você vai comer o pão. Mas nós recebemos a Torá no Monte Sinai, e na Torá um dos 10 mandamentos é que a gente tem que guardar o Shabbat. Então quer dizer que se a gente tentar cumprir aquela frase que Deus falou para Adão, de com o suor da sua face você vai comer o pão, se a gente cumprir isso no Shabbat, aí dá um curto-circuito espiritual, aí é que a gente vai à falência totalmente. Quer dizer, o que a gente causa por meio de trabalhar no Shabbat, a gente causa que
depois nós temos prejuízos, e aí a gente culpa a epidemia e o governo, e aí a gente culpa outras pessoas, mas a gente nunca vai se culpar a nós próprios, que a natureza humana, por isso que está escrito, ame ao próximo como a si mesmo, porque o amor que cada um tem por si próprio é incondicional. Então se você conseguir amar o próximo dessa maneira, também está muito bom. Então, voltando para o nosso assunto, se a pessoa já considera o trabalho mais do que Deus, quer dizer, ele trabalha, ele ganha um salário, ele paga as contas dele, então isso para ele é em primeiro lugar. E Deus já está em segundo plano, porque o trabalho que dá vida para ele, o trabalho que dá o dinheiro para ele, Deus já ficou assim. Então, isso está escrito, se nós vamos ter outros deuses na frente de Deus, isso é um problema. Ou seja, se nós fazemos das outras coisas deuses, ou seja, não necessariamente a pessoa ir rezar para uma estátua na Índia, mas também aqui e agora ele está considerando outras coisas mais do que Deus. Então a gente já entra nesse problema. Não faça deuses de ouro e de prata. Tem várias explicações para isso. Os egípcios antigos, eles consideravam o boi uma coisa sagrada, que o boi puxava o arado, então era o símbolo do trabalho, o símbolo do esforço. Nosso povo fez um bezerro de ouro. Então tem várias explicações para isso. Quer dizer, fizeram do ouro uma idolatria, do dinheiro uma idolatria. Em outras palavras, a gente tem que saber que, em primeiro lugar, Deus é a causa de todas as causas. Você tem dinheiro por causa do trabalho, você tem um trabalho por causa de Deus. Deus é a causa das causas. Tudo que você tem é por causa de alguma coisa, até você chegar em Deus, que é a causa de tudo. Então, o que a gente está recebendo aqui embaixo, estamos recebendo de Deus. Você tem o dinheiro por causa do seu trabalho, você tem o trabalho por causa de Deus, e Deus é a causa de todas as causas. Isso a gente tem que ter na cabeça, quer dizer, Deus em primeiro lugar, a causa das causas. O resto é tudo causa da causa da causa da causa, que a primeira causa é Deus. Todos os mandamentos da Torá, a gente tem que materializar os conceitos. Quando a Torá fala sobre animais puros e animais impuros, você tem que saber que animal é esse. O animal puro, ele tem pata fendida, ele é ruminante. O animal impuro, ele não tem pata fendida, ele não é ruminante. Tem 4 animais que 3 deles são ruminantes, mas não tem pata fendida, e um deles tem a pata fendida, mas não é ruminante. E por que a Torá te traz essa regra? Porque todo animal ruminante, ele tem pata fendida, fora aqueles 3, que não é coelho e lebre, que o camelo é camelo, o camelo é um dos 3, mas o que os padres católicos traduziram, coelho e lebre, eles inventaram isso. E hoje muitas traduções da Torá trazem coelho e lebre, não é certo, não é. Os 3 animais que são ruminantes e não tem pata fendida, o camelo é um deles, e o coelho e a lebre não estão nessa classificação. Eles estão em outra classificação, não sei, tem aí vários nomes científicos para isso, que tem várias espécies na mesma classificação, e coelho e lebre a mesma espécie. Não vamos entrar nisso, que eu tinha uma aula só sobre esse assunto. Mas aí, nesse caso, você tem que saber, diz o Shulchan Aruch, se você está no deserto, e alguém lá, o goi do deserto, os beduínos que moram lá, eles cortaram o casco do animal, por qualquer motivo que eles precisavam disso para vai saber o que, ou se o animal tinha uma doença no casco e tinham que cortar, o animal continua vivo, sem o casco.
mas você não sabe agora se ele é um animal kasher ou não, e ele é ruminante, e ele está sem o casco, mas se você conhece o shafan, arnevet e o gamal, aí você sabe que se ele não é um desses três, então ele é um animal puro. E aí você tem que materializar o conceito ao extremo, você tem que imaginar o animal, você tem que desenhar o animal no seu intelecto. Você tem que saber detalhes detalhados, cada imagem aqui é importante. E não é só importante, é muito importante. A Torá diz que tem 24 aves que elas não são puras. Se você souber quais são essas 24 aves impuras, todas as outras são puras. Então a gente tem que saber o desenho delas, a imagem delas e tudo a ver com elas, tem que imaginar detalhadamente. Muitas dessas aves a gente desconhece, a gente não sabe a forma delas, a imagem delas. O shafan e arnevet, dos três animais que são ruminantes e não tem casco fendido, a gente só sabe o camelo, o que é camelo, que é camelo, dromedário, lhama, alpaca, viconha, todos os cameloides, camelídeos que eles se cruzam entre si, tem filho fértil, eles são chamados de camelo, de gamal. O shafan e arnevet a gente não sabe o que eles são, e por falta de imagem a gente tem um problema, que a Torá te pede para saber que animal é esse. E a gente não tem a imagem do animal, ninguém deixou um desenho desse animal. E é uma pena que isso não aconteceu, é uma pena que ninguém desenhou um shafan, é uma pena que ninguém desenhou um arnevet. Por outro lado, o desenho de camelos a gente tem de monte. E o porco, que é o animal que ele não rumina, mas tem a pata fendida, tem desenho, tem foto. O camelo tem desenho, tem foto. E a gente explica para as crianças que o porco ele tem a pata fendida, a gente mostra para a criança a foto e o desenho, fala para ele, olha, isso aqui é um sinal de pureza, e a gente mostra a foto da pata da vaca, e aí o porco ele não rumina, e a gente mostra para a criança a foto do porco, que olha, isso é o hazer, e a foto e a gente não tem a foto do shafan, e a gente não tem uma foto da arnevet, e isso falta para nós agora, para estudo da Torá. Mas tem coisas na Torá que é o contrário, que se você tiver uma foto, aí que você está fazendo errado. Aí, Deus me livre, é uma verdadeira idolatria. Então tem lugares na Torá que você tem a mitzvah, você tem o mandamento de materializar o conceito. Quanto mais você materializa o conceito, melhor é. As pessoas vão errar menos. Eles vão saber que o animal impuro é essa a cara dele, essa a foto dele. Eles vão ver uma foto de um peixe com escamas e saber que isso é um peixe puro. Vão ver uma foto de um peixe sem escamas e saber que isso não é um peixe puro, isso é um peixe impuro. Então tem categorias da Torá que o mandamento divino é materializar o conceito. Quanto mais você materializa o conceito, melhor é. Tem categorias na Torá que o mandamento é não materializar o conceito, é desmaterializar o conceito. Quanto mais você desmaterializa o conceito, melhor é. E se você materializar o conceito onde precisa desmaterializar, aí nós vamos entrar no que se chama de idolatria. Então, vamos imaginar assim, por onde a gente parte? Agora não estão passeando muito por causa da epidemia, mas imagina que, se Deus quiser, em breve vai ter Geulah. Mas pensa numa viagem que você fez no passado, antes dessa epidemia aparecer. Você foi passar as férias num lugar muito lindo, e você viu lá uma paisagem maravilhosa, e você volta agora para a sua cidade. Tem uma pessoa que ele nasceu cego, ele nunca viu nada na vida, tudo na cabeça dele é preto, mais preto igual a preto,
E você conta para ele, olha, eu vi um rio lindo, e ele lá preto, mas preto igual preto, eu já estou imaginando o rio. E você fala, e olha, a água desse rio era transparente, e ele lá preto, mas preto igual preto, eu já estou imaginando a transparência da água. E você fala para ele, tinham lá peixes vermelhos, preto, mas preto igual preto, eu já estou imaginando os peixes vermelhos. E tinham lá árvores do lado do rio, e com tronco marrom e folhas verdes, e ele lá preto, mas preto igual preto, eu já estou imaginando a árvore, preto, mas preto igual preto, eu já estou imaginando o tronco marrom, preto, mas preto igual preto, eu já estou imaginando as folhas verdes. E até que você pergunta para ele, você conseguiu imaginar tudo? Eu falo, imaginei tudinho, como se eu próprio estivesse lá. Aí você fala, então, de tudo que você imaginou, uma coisa só tem de certo. Uma coisa só é certa. Que tudo, absolutamente tudo que você imaginou está errado. Então, isso, quando a gente fala sobre um cego querendo imaginar uma imagem, sendo que ele não tem os olhos, ele nasceu sem olhos. É um cego que nasceu cego. E um dia, quando inventarem esses olhos mecânicos e colocarem nele os olhos digitais, não sei, hoje a coisa vai rápida, eu não acompanho, mas vão inventar os olhos digitais, colocam nele 2 olhos digitais, ele vai ver as paisagens, ele vai falar, uau, e eu pensei que isso tudo era uma coisa preta muito grande. Então o que acontece aqui na prática com a gente é pior do que isso. Deus ama a gente mais do que se a gente tivesse um neném com 100 anos de idade, a gente amaria essa criança. E só que nós, em relação a Deus, nós temos uma dificuldade. A gente tem que desmaterializar todo e qualquer conceito. Então, se você imaginou Deus, você sabe, material mais material igual a material, já imaginei Deus. Uma coisa certa, está errado. O problema é que se só tivesse errado, o problema seria pequeno. O problema é que no 2º mandamento está escrito para não dar imagem para Deus, para não dar forma. Você vai me perguntar então como está escrito quando Deus falou para os anjos no 6º dia da criação. Deus falou que nascer Adão, vamos fazer um homem na nossa imagem como a nossa semelhança. Então, o que é a imagem, o que é a semelhança? Você vai falar, então tá bom, estou vendo um homem, então eu já sei o que é um anjo, que o anjo é na imagem e na semelhança do homem. Então já sei que Deus é na imagem e na semelhança do homem. Deus me lembrei, você fez uma idolatria. Isso que a Torá chama de idolatria. Então essa imagem e semelhança são as 10 sefirot lá em cima. São 10 categorias diferentes de revelação divina. São 10 categorias diferentes de emanação, 10 categorias de revelação divina diferentes. Isso é o que a Torá chama de imagem e semelhança. Mas sobre imagem material, agora está no 2º mandamento, não tinha nenhuma. Se você imaginar a mínima imagem material, não só que está errado, porque a gente não tem o dom, não tem os olhos para ver o espiritual, não só que está errado, mas é pior do que isso. Aí a gente já entra numa transgressão da Torá, que é chamada de idolatria. Ou seja, para entrar no detalhe detalhado, imagina, você fez uma foto sua, você foi no fotógrafo, você, sua esposa, seus filhos, ou se você é uma mulher, você, seu marido, seus filhos, suas filhas. Então, a família inteira está fotografada. Aí você colocou essa foto na parede, você colocou a foto do Rebbe na parede, você colocou a foto de todo mundo na parede. Agora você vai rezar, a parede está cheia de fotos, então você vai rezar na frente dessas fotos.
O único problema com isso é que as fotos podem te distrair a atenção. Isso não é idolatria, quer dizer, rezar na frente da foto não é idolatria, a não ser que essa imagem seja uma imagem idolatrada. A não ser que essa imagem seja uma imagem que as pessoas de alguma religião, eles consideram aquela imagem uma divindade para eles. Aí realmente a gente não pode ter a proibição de idolatria. Quer dizer, você rezar na frente da sua foto, você rezar na frente da foto do Rebbe, você rezar na frente do espelho, o problema é a distração. Então não reze na frente do espelho, não reze na frente da sua foto, não reze na frente da foto de ninguém por causa da distração. Agora, rezar na frente de uma foto idolatrada, aí já é idolatria, entende? Aí já é diferente. E o que acontece quando a gente faz para nós próprios, dentro da nossa cabeça, que a gente está rezando, a gente faz uma foto de Deus. Então uma vez eu fiz uma prova para meninos, eu fui Melamed, fui professor de Heider lá em Israel, durante 18 anos. Uma vez me pediram para fazer uma prova para meninos de Yeshiva Ktaná, meninos de 13 anos para cima, 13 até 16, era no teto da Yeshiva, no terraço da Yeshiva de Kfar Chabad, e eu pergunto para o menino, me fala, quando você fala Shema Israel Hashem, você fala Deus, você pensa em Deus, o que você pensa nessa hora? Aí o menino me falou, olha, me falaram que Deus é infinito, então imagina uma coisa comprida. Me falaram que Deus não tem forma, então imagina essa coisa comprida totalmente disforme. E eu imagino isso, uma coisa comprida sem forma. Isso para ele é Deus. Comprida que nunca acaba, porque falaram para ele que Deus é infinito, e disforme, porque Deus não tem forma. Aí eu falei para ele, olha, idolatria pior do que essa não pode ter. Aí eu pensei que esse era o maior problema. Aí o segundo menino, eu pergunto para ele, o que você imagina? Ele falou, ele imagina um velhinho atrás da nuvem, falando, Anochi Hashem Elokecha. Aí eu perguntei, por que velhinho? Ele falou, porque Deus já existiu antes de todo mundo existir, então ele deve estar muito velhinho. E Deus me livre, vocês não querem ouvir o que essas crianças tinham na cabeça. Graças a Deus, assim, tinha uma criança ou outra que queria me agradar, então ele falou que ele não imagina nada, que ele sabia que o certo é isso. Então a gente tem que desmaterializar o conceito. Cada um de nós era criança, cada um de nós traz as imagens da infância, o que ele, na infância dele, quando ele ouviu falar que tem Deus no mundo, o que ele imaginou naquela hora, e essa imaginação pode acompanhar ele para o resto da vida. E isso é a imagem idolatrada. Isso que ele está pensando na hora é a imagem idolatrada. Só que no lugar de estar na parede, está dentro da cabeça dele, está mais próximo a ele do que a imagem da parede. Está mais próximo a ele do que, Deus me livre, se ele entrasse numa igreja e visse uma estátua, a estátua ainda está mais longe dele do que essa imagem que está dentro da cabeça dele. Então, nós temos um trabalho aqui nessa categoria da Torá de desmaterialização de conceitos. Você tem que saber assim, o problema não é que Deus não tem forma, como aquele menino me falou, que Deus é infinito e Deus não tem forma, então ele imaginava uma coisa comprida e disforme. A forma material é como aquele cego que ele está pensando preto, mas preto igual preto, ele já imaginou o rio. Preto, mas preto igual preto, já imaginou a árvore. Essa forma material, Deus está muito acima disso. Deus está infinitamente acima disso. Deus está infinitamente acima da forma material. A forma material é a escuridão. A forma material em relação ao espiritual é como a paisagem em relação ao cego. Na verdade é muito mais, infinitamente mais distante disso, mas só para vocês terem um conceito. Então a gente não tem que imaginar
que como aquela criança, assim, que pelo fato dele não conseguir dar para Deus uma forma material, então ele achou que Deus é inferior à forma material. Então ele imaginou uma coisa disforme. Não, ao contrário, Deus é superior à forma material. A gente não consegue dar uma forma material para Deus porque Deus está infinitamente acima disso. E a gente simplesmente é como um cego em relação à paisagem quando a gente fala sobre coisas espirituais. Se nenhum anjo a gente consegue imaginar, quanto mais uma coisa que até para os próprios anjos, que é a revelação divina que está acima deles, que eles também não podem imaginar. Então esse é o assunto. O segundo mandamento, ele vem te dizer que não imagine coisas, não imagina nada, mas saiba que Deus está acima de tudo isso. Anochi Hashem Elokecha, Deus é o nosso Deus, um Deus para nós chamarmos, para você chamar de seu. Deus é o nosso Deus, que faz para nós as coisas boas, que tirou a gente do Egito, que tirou a gente da escravidão, que tira a gente de todos os pepinos. E Deus está acima de qualquer forma material. E outra característica interessante do segundo mandamento é sobre a bondade divina, que novamente aparece no segundo mandamento. Como Rashi tinha dito em Parashat Yitro, que o fato de Deus ter lembrado para nós que Ele é o Deus que nos tirou do Egito, e não que Ele é o Deus que fechou o mar em cima dos egípcios, quer dizer, para a gente ver o lado bom da coisa, para a gente ver o lado carinhoso da coisa, para a gente ver o lado amoroso da coisa, que o povo de Israel levou um susto na hora que o mar se abriu para eles e se fechou para os egípcios. Eles viram Deus como alguém muito severo, alguém muito bravo. Então diz o Rashi lá em Parashat Yitro, Deus, para tirar deles da cabeça todo esse conceito de um Deus severo, de um Deus rigoroso, lembrou eles: olha, eu sou o seu Deus com todo amor e carinho. Eu sou um Deus para você chamar de seu, que te tirou do Egito, que te tirou da casa dos escravos. Quer dizer, olha só, que legal, que pensa daqui para frente, pensa só esse pensamento. Quer dizer que Hashem é o seu Deus, que Ele te tirou dos problemas. Não pense em outras coisas. Não pense que Ele foi obrigado a fechar o mar sobre os egípcios, senão os egípcios iriam assassinar a gente. Não pense nisso. Pensa só nisso, que Ele tirou a gente de lá. E agora, nesse segundo mandamento, depois que nós fomos amedrontados assim tantas vezes que não faz imagem, não tem imagem, e o segundo mandamento ele termina com uma frase linda, que Hashem ele vai cobrar até a quarta geração das pessoas que fazem o mal. E olha a bondade divina. Daqui você aprende a bondade divina. E Hashem vai pagar até 200 gerações para quem faz o bem. E olha a bondade divina aqui, que mesmo que está escrito natural, olho por olho, dente por dente, quer dizer que diz o Zohar que na hora que a pessoa fez a coisa errada, surge um anjo para cobrar dele essa coisa errada que ele fez. Está decretado lá em cima que isso vai acontecer para ele agora, e o anjo ele já está com essa missão para fazer isso acontecer. E mesmo assim Hashem só vai cobrar dele até a quarta reencarnação. Ou seja, assim, não é a quarta geração material que está lá, porque a própria Torá diz que os filhos não pagam pelo pecado dos pais. Ou seja, se o pai assassinou, o filho não é condenado à morte. O filho não paga nada pelo que o pai fez de errado. Mas a intenção é que a própria pessoa, na hora que ele fez a coisa errada, na hora que está decretado para ele o olho por olho, dente por dente, quer dizer que a coisa que ele fez errada vai acontecer para ele, e agora
nessa situação, Deus dá para ele uma chance de 4 reencarnações, ou seja, até a 4ª geração. Quer dizer, ele não fez tshuva, não se arrependeu do que ele fez durante a vida, então ele morre, nasce de novo, tem mais uma chance, não retificou o que ele fez nessa 2ª chance, ele nasce de novo, tem uma 3ª chance, até a 4ª reencarnação. Isso é a bondade divina. Olha o carinho que a gente tem por nós, que dá pra gente tanto tempo assim, pra gente poder fazer a nossa retificação de uma maneira assim agradável, ou seja, pra gente não levar o que a gente fez, não levar de volta, mas para retificar isso de uma maneira mais delicada, assim, por meio da nossa tshuva, por meio das nossas boas ações. E mesmo que acontece para nós alguma coisa naquela categoria, já não é naquela intensidade que deveria acontecer, já é com 99% de desconto. E ainda depois disso, no 2º mandamento a gente vê que Deus ele é tão bom que ele nos dá até 200 no Tzechased Lalafim, 2.000 oportunidades para fazer o bem, ou seja, 2.000 reencarnações a gente tem o direito para ter oportunidade de continuar fazendo coisas boas, de ter mais méritos lá em cima. Então olha a bondade divina, olha como Deus é bom para nós, que dá para a gente toda essa oportunidade, sendo que nós vamos receber lá no próximo mundo tudo de bom pelo que a gente fez aqui embaixo. Então Hashem dá para nós a oportunidade de se reencarnar 2.000 vezes para acrescentar nos nossos méritos, para ter o direito de receber muito mais do que a gente poderia receber se tivesse o direito de viver uma vida só. Esse que é o segredo da bondade divina. Então também nesse 2º mandamento a gente vê a bondade de Hashem em relação a nós. Então, por isso a gente tem que sempre se lembrar que Baruch Hashem, estamos em boas mãos. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Atzloche gesinnt panus enaches, asach gesinnt nasach Geld. Muita alegria.